Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no Lar Maria Cecília. Alguém pela primeira vez na casa? Obrigado. Então, daremos início aos trabalhos na noite de hoje, iniciando com a nossa prece. Vamos então nos acomodando, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fechar nossos olhos. A nossa comunicação agora é direta com Jesus, concentrar nas coisas boas, no nosso dia a dia, na nossa melhoria, agradecendo a Deus por mais essa noite de hoje, que amanhã possamos ter um novo dia, um novo recomeço, uma nova melhoria, e com o coração aberto para o amor ao próximo, para a caridade, para as boas aventuranças, enfim, ó Pai, que possamos andar, caminhar aonde quer que for, através dos seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus abençoe a todos nós. O Fábio agora vai fazer a leitura para a gente. Um minutinho. Boa noite a todos. Nós temos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Tomou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e lhe disse: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é aqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, e no capítulo 36, versículo 37. A vida futura. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria dos seus ensinamentos não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Esse dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto de ensinamento do Cristo. Por isso, foi colocado como um dos primeiros no início dessa obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar
as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Gente, então, nesta noite nós temos o nosso companheiro Antônio Amaral, já esteve aqui uma vez conosco, e está hoje para falar da vida futura. Muitos de nós achamos que a vida futura é o céu e para outros é o inferno. Ele vem falar para nós do céu e do inferno de acordo com a visão espírita. Então, o nosso companheiro está com a palavra. Aí eu posso, pode ser isso. Sou lá do Grupo Espírita Caminho da Paz e estou aqui hoje. Agradeço o convite, né? Que Deus nos abençoe, que seja tudo de acordo com a sua vontade. E quando nós terminarmos esses estudos, nós todos estejamos em melhores condições, né? Levando para casa bênçãos e conhecimento. O nosso tema hoje é esse: o céu e o inferno na visão tradicional e na visão espírita. Tem diferença? A gente vai ver que sim, que tem algumas diferenças, né? Porque essa religião tradicional são várias. E nós temos, principalmente nós que estamos mais idosos um pouquinho, nós sempre aprendemos através da tradicional, né? E a gente vai ver algumas diferenças. Então, o céu e o inferno na visão tradicional. Atributos de Deus aceitos por quase todas as religiões e seitas, inclusive por nós espíritas, né? Deus é amor infinito, né? Todos acreditamos nisso, e é eterno, sempre existiu e sempre existirá. A diferença de nós para Deus nesse sentido é que nós não sempre existimos, nós fomos criados por Ele, né? E Deus sempre existiu. Bondade e justiça infinita. Deus é bom, mas é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Nós temos estudado isso também. Tem todo poder e perfeição. Deus não tem um erro, porque senão não seria Deus, né? Totalmente perfeito. Ele é criador de tudo que existe. Mais para frente talvez vai perguntar, mas Deus criou isso? Ele criou a base. Agora muitas vezes tem transformações, modificações pelos próprios homens, né? E Ele é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. Regente de todo o universo. Então Deus, nosso planeta Terra vamos dizer assim, é um pontinho no universo, né? Porque existe bilhões de galáxias, de mundos, de sistemas planetários, né? Nós somos um pontinho e Deus rege tudo isso. Na visão das religiões, aí tem esse mapazinho aí que é muito interessante. Na visão das religiões tradicionais, eles acreditam e pregam que Deus criou o espírito, já um espírito, ou na hora da concepção, da gravidez, ou na hora do nascimento. Existem algumas variações, dependendo da religião, né? Mas acredita-se que Deus criou o espírito no momento ou da concepção ou do nascimento. Então vem o nascimento e essa vida de relação na Terra. O que é isso? Desde da gestação, o nascimento como uma criança, um recém-nascido, depois infantil, adolescente, jovem, adulto, chega ao estado de idoso, né? Uns não chegam todas estas fases. Se a gente vai num cemitério e presta atenção lá, nós vamos ver que lá existe seres que nasceu e foi sepultado no mesmo dia, ou seja, nasceu e faleceu no mesmo dia. Existem outros que viveu 1, 2, 5 anos, 10 anos, e vemos também sepulturas lá de pessoas que viveu mais de 100 anos, né? Então nós não temos tempo certo marcado de vida. Por isso que ainda é importante nós buscarmos, corrigirmos algumas coisas enquanto é tempo. Nós não sabemos se nós estamos aqui amanhã. Não é verdade? Então a gente tem que se cuidar um pouco. E tem essa vida de relação na Terra, então, que nós vamos
convivendo, até que chega o momento do desencarne, né? Morte do corpo físico. E aí? Na visão tradicional das religiões, acredita-se que vai ter uma análise da vida, na vida terrestre, um julgamento. Vai chegar o dia do julgamento. Alguns acreditam que vamos ficar dormindo, né, até o dia do julgamento. Outros já têm outras percepções de que vamos ser de imediato. Depende. Mas vai ter esse julgamento. Aí chega aquele momento. E aí, foi uma pessoa boa? Quando nós desencarnarmos, que cada um faça uma reflexão sobre si mesmo. Vão me olhar lá e falar assim, esse foi uma pessoa boa? Né? Se disser sim, o que acontece nas visões das religiões tradicionais? Vai para o céu, né? Pronto. Ótimo. Mas e se não? Nós temos religiões que nos dão duas vertentes para esse caso. Ou vai perguntar, foi uma pessoa ruim ou foi muito ruim? O que acontece com aquela que foi pouco ruim? Tem uma oportunidade, vai para o purgatório, né? É isso? Segundo algumas religiões tradicionais. Mas e se não? E se foi muito ruim? Aí o caminho é o inferno. E o que eles dizem do inferno? Como que é o inferno? É um lugar em que a pessoa vai passar a eternidade queimando, como num fogo eterno. Você já imaginou isso? Coloque um dedo numa chama de vela ou de uma chama de fogão por 5 segundos. Né? O quanto de sofrimento. Agora imagina, não é um dedo, é o corpo todo. Em uma labareda, numa chama, queimando, não 5 segundos, 10 minutos ou 10 anos, mas eternamente. Como acreditar que Deus faria isso, né? Mas tem os que acreditam. Então, agora a gente vai fazer essas interrogações depois desse mapinha. Ao criar o espírito, Deus não saberia do seu destino final? Se ele ia para o céu ou para o inferno? Deus não é sabedor de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro? Então Deus saberia se nós iríamos para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Né? Sim, Deus é consciente, né? É onisciente, Ele sabe de todas as coisas em todos os tempos. Então, por que criar um espírito destinado ao inferno, ao sofrimento eterno? Será que Deus faria isso? Ao nos criar, Ele saberia. Fala, esse aqui é um daqueles que vai queimar eternamente. Será que Ele nos criaria? Nos daria essa oportunidade de viver para depois queimar eternamente? Então, o grande julgamento, né, que muitos esperam. Se temos uma única vida e no final dela o julgamento, por que tantas diferenças? Né? Não seria uma injustiça para aquele que nasce lá na África, num sofrimento terrível, passando fome? Não sei se vocês já viram, tem uma imagem de uma criancinha, uma pessoa de cor, e um urubu atrás dela, esperando ela desencarnar para comer. E ela, naquela situação, não tem nem quem olha, quem ajuda. Será por que ela nasceu ali? Tudo igual? Não é uma injustiça se uma coisa dessa? E aquele que nasce lá no palácio da rainha, com tudo, né? Ou num lar muito abastado, que tem tudo para ser feliz. Será que ele fez por merecer se tiver uma vida só? Ou aquele outro fez por merecer, tendo uma vida só, tanto sofrimento? Então, pobreza, riqueza, saúde, doenças, né? Família equilibrada, desequilibrada. Seria uma injustiça se nós não nascêssemos todos nas mesmas condições e tivéssemos uma vida só. Não seria uma injustiça ou um privilégio? Para alguns, injustiça, privilégio para outros.
Então, não é dada a cada um segundo as suas obras. Se eu só tenho uma vida, o que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Ou então para ter tanta bonança na vida, que é o caso de alguns, né? Isso depois teremos as respostas também, viu? No inferno, a figura do demônio, não é? Quem fica no inferno? É o demônio, o diabo, o Satanás, o Bezebu, o anjo decaído, não é isso que a gente vê falar? Quem os colocou lá? Né? Quem criou? Deus não é criador de tudo que existe? Então Ele criou esses seres também? É um caso a pensar, né? O mal teria sido criado por Deus? No céu, os anjos, os arcanjos, os serafins, né, foram criados perfeitos por Deus? Também não seria um privilégio muito grande para aqueles que foram criados nessa situação? Eu queria. Mãe, então eu vou cobrar isso de Deus, porque alguns sim e eu não, né? Então, seria injustiça também se uns fossem criados como Satã, diabo, Satanás e outras coisas, e outro criado como anjo. Ou aí uns falam assim, não, mas eles se tornaram isso aí porque rebelaram contra Deus. Mas Deus não saberia disso? Ele sabe do passado, presente e futuro. Ele saberia que esses seres iriam rebelar e se tornar esses seres assim, né? Então, não seria um privilégio de Deus para aquele que nasce numa condição de anjo? Deus criou os anjos já prontos? Não seria um privilégio também? Então, o céu e o inferno tradicional, continuando. Teria Deus criado seres perfeitos e outros destinados ao sofrimento e à dor? E muitas vezes sofrimento e a dor eternamente? Porque muitas vezes nasceu em uma família desequilibrada, que não deu as condições que tem outros, né? Não seria uma injustiça? Confrontando, então, esses atributos que nós falamos aqui, todos eles, de Deus, né, com a teoria de uma única vida, se nós tivéssemos só uma vida, e depois o julgamento final, e fôssemos designados para o céu, para o purgatório, para o inferno, vemos que é incoerente com as leis de Deus, né? Porque as oportunidades não são iguais para todos. Igual a gente falou, tem uns que nascem em lares de famílias que dão todo o apoio, são religiosos, ensinam desde cedo. Outros nascem num lar todo desequilibrado, que só vê brigas, desunião, xingatório, mau exemplo de todas as formas. Como você vai cobrar igual de seres tão diferentes na educação, né? Então seria, vemos que é incoerente com as leis de Deus. As oportunidades não são iguais para todos nós. A gente vai ver também por que não. Deus é amoroso, mas Ele é justo e é bom. Deus não é só amoroso, Ele é justo. Já pensou um pai que fizesse tudo o que o filho quisesse? O que se tornaria normalmente esse filho? Precisa educar, tem coisas que não pode. Você educa, não pode, filho, isso aí não pode. E muitas vezes precisa até do castigo, porque desobedece. Deus também é assim conosco. Ele nos dá os conhecimentos, mas também muitas vezes somos vamos dizer, de uma maneira mais branda, porque Deus não castiga, mas Ele dá a cada um segundo as suas obras, né? Então, agora a evolução na visão espírita. O céu e o inferno na visão espírita. Nossa, né? Do princípio inteligente ao espírito de luz. Talvez hoje pode ser a primeira vez para alguns aqui ouvir isso. Mas está na questão 607A do Livro dos Espíritos. Se vocês lerem, vai estar muito bem esclarecido tudo isso. Nós fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum. E foi-nos dadas oportunidade de aprendizado. Mas as nossas primeiras oportunidades não foi em corpos humanos. Nós não éramos espíritos ainda. Éramos um princípio inteligente. Está lá que o princípio inteligente, passando de reino em reino, ele avança.
adquire conhecimento. Já tem um que diz que o espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, tem sensações no animal e desperta no ser humano, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as nossas primeiras vivências, quando Deus nos criou simples e ignorantes, foi nesses reinos inferiores da natureza. Passamos pelo mineral, adquirimos os conhecimentos necessários, aí nascemos no mundo vegetal. A gente já vê que ele tem muito a ver conosco. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre, o corpo. Mas aquele princípio inteligente também sobrevive. Continua a sua evolução. Quando ele adquire todo esse conhecimento, nesse reino mineral, ele vai nascer no reino vegetal. Sempre começando, no reino animal, sempre começando pelo mais simples. A primeira vida de um princípio inteligente no reino vegetal é lá do mais simples do reino vegetal, até adquirir aquele ser mais avançado. No reino animal, a mesma coisa, vamos dizer assim, de uma amebazinha unicelular até chegar aos animais mais próximos do homem, em atitude, em aspecto, né? E aí, lá também diz que aí ele sofre uma transformação, esse princípio inteligente, sofre uma transformação e torna-se espírito, começando para ele o período da humanização, da humanidade. As primeiras vidas, né? Então, nós somos assim, do átomo ao arcanjo, nossa evolução. Nós seremos um espírito de luz como Jesus é hoje. Não sabemos quando, vai demorar, porque vai depender de nós, das nossas buscas, dos nossos interesses, né? De corrigir defeitos, adquirir virtudes, mas seremos. Jesus disse, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Ele nos alertou sobre isso, né? Então, nós fomos criados, simples e ignorantes, mas para crescer e aprender e sempre, né? Então, ainda continuando no céu e inferno na visão espírita, o espírito é criado por Deus simples e ignorante, está na questão 115 do Livro dos Espíritos, está lá, muito bem esclarecido, né? Simples e ignorante. A gente vê que nem um vegetal, ele não é mais simples e ignorante, ele já busca a luz, ele já mostra algum crescimento, algum conhecimento, destinado a evoluir sempre. Jesus está evoluindo hoje, com certeza, né? Porque nós vamos evoluir sempre. Quem tem todo o conhecimento é só Deus, todas as experiências, né? Então, nós temos o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos nossos atos, porque nós temos consciência. A partir do momento que nós passamos a ser seres humanos, espírito, nós passamos a ter gravado em nós, na nossa consciência, as leis de Deus. A gente vê, por mais que o ser seja primitivo, ele já tem aquela ideia, ele já tinha aquele culto, né? A gente vê nos contos antigos que os espíritos ainda muito primitivos, eles já tinham aquela fé num ser superior. É claro que ainda não entendia, igual nós entendemos hoje, de um Deus, ainda temos muito para entender de Deus, porque nós estamos no mundo de expiação e provas, né? Mas nós vamos entendendo conforme nós vamos evoluindo e buscando, né? Mas a gente passa a ter o livre-arbítrio, a responsabilidade pelos nossos atos e a lei de Deus gravada na consciência. Responde pela lei de causa e efeito, aí nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quanto mais conhecimento, mais responsável nós somos. Quando nós éramos primitivos, nós já tínhamos uma responsabilidade, mas era bem menor do que a de hoje. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, mas se colocada em prática. Porque senão a nossa consciência vai estar cobrando muito, né? A cada um é dado segundo as suas obras. O que é que eu tenho feito da minha vida, do meu tempo, né? Então, continuando ali, o espírito ele exercita o aprendizado através das vidas sucessivas. Nós que estamos aqui hoje nessa condição de seres
em estado de expiação e provas, muitos livros nos citam que nós já tivemos mais de 1000 reencarnações, mais de 1000 vidas como seres humanos, né? É porque a gente aproveita muito pouco o tempo. Basta cada um fazer uma análise de si mesmo. Quanto tempo eu perco que eu poderia estar fazendo alguma coisa de útil para mim, para os meus, para o meu pessoal de casa, por aqueles que eu conheço, e expandindo até auxiliar aqueles mais longe, e eu perco tempo, né? Então, a gente perde muito tempo, por isso que nós estamos aqui com muitas e muitas reencarnações e ainda nessas condições, né? Nós temos como guia as leis divinas, né, que estão gravadas na consciência. Igual eu estava falando, lá no tempo do primitivismo, nós já tínhamos muita coisa gravada na nossa consciência, bem diferente de hoje, principalmente no entendimento, mas já tínhamos. Então, as suas somas, conseguidas através de suas buscas, determinam seu estado evolutivo. Vamos falar assim, as nossas somas, né? As nossas somas, conseguidas através das nossas buscas, do nosso interesse, determinam o nosso estado evolutivo. O que é que eu tenho buscado na vida? Né? A gente não busca só coisas boas, e muitas vezes partimos para lados errados e adquirimos grandes débitos, atrasamos muito a nossa evolução, adquirimos débitos e depois temos que resgatar com penosas dificuldades, né? Então, nós somos somas. Eu sempre falo isso, nós somos somas das nossas buscas, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, do que nós fazemos no dia a dia. Agora, cada um pensa, o que eu tenho feito? Porque eu sou soma disso. E não só dessa vida, de todas as vidas vividas, nós somos somas. Por isso que tem algumas diferenças, né? Mesmo a gente vivendo num mundo de expiação e provas, tem grandes diferenças, porque alguns têm muitos débitos a resgatar, outros têm menos, alguns aproveitou muito seu tempo e adquiriu mais conhecimento do que os outros, isso tanto materialmente falando, como espiritualmente, né? Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora, a evolução na visão espírita. Olha, no nosso conceito, né, nos aprendizados que nós temos, que a espiritualidade passa. Olha lá, a evolução, eu quero voltar, a evolução do princípio inteligente. Nós, antes de sermos espírito, nós éramos um princípio inteligente, habitando os reinos inferiores da criação. Igual a gente falou, mineral, vegetal, animal, e a gente vai evoluindo, até que um dia chega aquele momento de nos tornarmos espíritos e passar a habitar corpos humanos, né? Transformação do princípio inteligente em espírito. Então, aí também vem a vida física, igual nós estávamos falando, que é para todos, né? Nascemos, somos uma criança, um jovem, um adulto, temos filhos, não temos filhos, e buscamos uma religião, não buscamos, esforçamos para melhorar, não esforçamos, caímos em grandes erros ou não caímos, porque a diferença que a gente vê aqui na Terra, ainda dos seres, mesmo estando todos em seres em condições de expiação e prova, é muito grande, né? Alguns buscam, outros não, tanto o bem como o mal. Então, aí vem essa vida física de relação, até chegarmos à hora de voltarmos para o plano espiritual, né? A morte do corpo físico. E para nós espíritos, que como nós acreditamos que vai acontecer a nossa volta, né? Vai ter, nós sabemos, por tudo que nós, pelos livros que lemos, quando nós desencarnamos, nós podemos ir continuar aqui na Terra como obsessores, apegado às coisas que nós tínhamos, nas comunicações de espíritos que acontecem nas reuniões mediúnicas. Quem é médico, quem trabalha, sabe. Muitos falam, não, eu não vou, porque é minha fazenda, é meu carro, ou outros são apegados a... É duro também para isso. Uma mãe que é apegada a uma criancinha que ficou, não é fácil, é difícil, né? Mas são muitos os motivos que muitas vezes a pessoa desencarna. Todos nós, quando desencarnamos, é oferecido um certo socorro, mas muitos não aceitam. Falam, não, eu não vou, porque meu carro está aqui, minha casa está aqui, meu filho está aqui, e se tornam obsessores aqui na Terra. Muitos. Então,
a morte do corpo físico não termina aqui também para nós espíritas, vai depender muito das nossas condições, do que nós buscamos, né? E aí chegamos no plano espiritual, então, quando passamos pelo umbral, muitas vezes, ficamos anos lá, um espírito igual o André Luiz, que demonstra tanto conhecimento, ele passou 8 anos no umbral, a gente pode imaginar que não é fácil, né? Será por quê? Eu acredito um pouco que é porque esses 8 anos, como ele desgastou muito o seu corpo físico com bebidas, com coisas, e ele era médico, sabia que não deveria, talvez ele desencarnou 8 anos antes do que o previsto e teve muita dificuldade no plano espiritual. Por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, né? Que tem isso também. Mas ele passou 8 anos, depois foi socorrido, foi para uma colônia. Então a gente vê que no plano espiritual existe muitos lugares. Quem lê o livro Memória de um Suicida, consta do suicida para onde vão, um lugar terrível, de grande sofrimento, até um dia que é socorrido, né? E levado para lugares de amparo, de auxílio. E quanto mais a gente conhece, mais será cobrado, porque quem cobra da gente é a nossa própria consciência. Nossa, eu sabia e fiz. É mais difícil, né? Por isso, muito será pedido a quem muito recebeu. Então, vem essa necessidade, vai ter esse questionamento para isso, quando nós chegarmos no plano espiritual, passarmos por essa etapa e chegar a hora da nossa reencarnação ou não. Vai ter esse questionamento. Necessita de um novo ciclo de aprendizado? Talvez não, né? Chegamos a um ponto que tudo que nós tínhamos que aprender aqui nesse mundo de expiação e provas, já aprendemos e vamos viver em outro mundo mais avançado. Não temos débitos a resgatar, que um dia sejamos assim, né? E não necessitamos mais de reencarnação aqui, mas só em mundos mais avançados. Continua a sua evolução em plano espiritual ou em mundos em outros mundos mais avançados do que o nosso, né? Que um dia seja assim com a gente também. Construção eterna do conhecimento e da felicidade, auxiliando a Deus. Nós somos auxiliares de Deus já, mas ainda de uma maneira muito, muito fraquinha, né? Muitas vezes, quando a pessoa precisa de nós ainda fugimos, não somos aquele auxiliar mesmo de Deus. Depende de nós, mas quanto mais o Espírito evolui, ó Jesus, o quanto Ele fez por nós, né? Quanto Ele se sacrificou. Mas necessita de um novo ciclo de aprendizado? Sim. Ainda tem débito a resgatar, muita coisa a aprender. E aí, o que acontece? Reencarnação, né? Aí vai começar todo aquele ciclo lá de novo. Ó. Vida física, de relação humana, tem débitos a resgatar, aprendizado, vamos nascer no lar que merecemos, conviver com as pessoas, muitas vezes com aquelas que nós fizemos mal, tudo isso que a gente já sabe que a doutrina espírita nos passa, né? Mas vamos ter essa volta. E, como eu disse, nós que estamos aqui, hoje nessa condição de irmãos de expiação e prova, já tivemos milhares de vidas físicas como seres humanos. E talvez ainda teremos muitas. Muitas vezes vamos ser excluídos deste mundo porque não passamos de ano. A gente estudou o ano inteiro, uma etapa inteira para passar para um mundo de regeneração e não conseguimos. O que acontece? É reprovado. Não vamos continuar, não vamos voltar para o primeiro ano, mas vamos recomeçar o segundo de novo. E aqueles que passaram continuarão aqui no mundo de regeneração. Bem melhor, né? Onde os seres já estão bem mais avançados. Então, já quase terminando, gente. A evolução na visão espírita, ali a gente vê que é do mineral, vegetal, até o espírito de luz. Um dia seremos. É uma escalada, a natureza não dá salto, né? É devagar. Uma escalada ascendente contínua, liga todas as criações. Assim sendo, o espírito evolui constantemente. Nós estamos sempre em evolução, do princípio inteligente ao espírito puro, ao espírito de luz, que seremos um dia. Então, conclusão já. O espírito iluminado de hoje,
que nós podemos citar aí, por exemplo, no nosso planeta aqui, que viveu recentemente, Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, nós ainda temos um encarnado aqui, que é o Edivaldo Franco. São seres que eles estão à nossa frente. São seres mais evoluídos, que muitas vezes nem têm necessidade mais de reencarnar aqui. Reencarnam por amor, né? Nós seremos assim um dia. Vai depender de nós, o nosso esforço, as nossas buscas, né? Porque o Espírito iluminado já passou por esse processo que nós estamos passando. O próprio Jesus tem livro que cita que muitos planetas que fez parte da evolução de Jesus nem existe mais. A gente imagina os milhões de anos que tem, que ele vem nessa caminhada evolutiva, né? A natureza não dá salto para ninguém. Jesus também passou por essa etapa que estamos passando. Talvez ele aproveitou mais, né? Foi mais rápida a sua evolução. Errou menos, mas é para todos. Então, Deus não criou os anjos já anjos, mas deu todas as condições de ser espíritos puros. Como também não criou os chamados demônios, que são os espíritos imperfeitos, muitas vezes muito voltados para o mal. Eles foram caindo assim, mas terão a oportunidade e serão melhorados, né? Serão espíritos de luz um dia. Nós também seremos espíritos de luz, viu, gente? Quando? Né? Vós sois deuses, Jesus disse. Jesus não disse isso? Vós sois Deus, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Agora, quando nós seremos espíritos de luz? Depende de nós. A cada um é dado segundo as suas obras. Vamos batalhar para isso, né? Vamos buscar nos aperfeiçoar. E o que é que a religião mais nos ensina no aperfeiçoamento? Amor ao próximo. Né? Qual o resumo dos ensinamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nós estivermos nesta condição de o próximo, independente de ser meu filho, meu irmão, mas ser uma pessoa e eu querer tudo de bom para ele, me esforçar por ele, nós já estaremos num caminho bem mais avançado do que estamos hoje, né? Então depende de nós. Então, quando? Depende de nós, de cada um. Aí fica essa recomendação, seja feliz. Porque o que nós temos que fazer para ser feliz? Seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou aqui, né? Que a própria doutrina nos passa no dia a dia. Quando nós fizermos isso, nós seremos felizes. Quando nós resgatarmos os nossos débitos, que não tiver que passar mais por esses sofrimentos, né? E eu sempre deixo aquela mensagenzinha ali, ó. A realidade muda a cada diferente estágio de crescimento. A realidade nossa muda a cada busca que nós buscamos para mudança, né? Agora, é claro, se nós não tomarmos cuidado, muda para pior também, né? Porque a realidade muda. Então, busquemos colocar os ensinamentos em prática, ser mais amorosos, né? Preocupar mais com a nossa evolução também, para que sejamos cada dia melhor um pouquinho. E era isso, gente. Que Deus nos abençoe, né? Que sejamos felizes. Então, meus irmãos, depende de cada um de nós, né? Como nosso irmão disse, está tudo na nossa vontade, nas nossas escolhas. Às vezes, um convite para algo prazeroso, um churrasquinho, alguma coisa, a gente aceita com mais facilidade do que um convite para ajudar a fazer uma sopa, para distribuir cesta básica, para estudar. Então, tudo à nossa vontade. Os exemplos que nosso irmão nos deu, do Chico, do Divaldo, são exemplos de pessoas dedicadas. Dedicadas a quê? Ao próximo. E como a frase disse, a realidade muda a cada diferente estágio de crescimento. É uma realidade diferente mesmo. A realidade que nossos irmãos vivem é totalmente diferente de outras pessoas. Não quer dizer que eles têm uma vida fácil, porque eles estão ali amparados pela espiritualidade. Até que não. Porque você está de frente com a caridade, de frente com os necessitados, não é tão simples assim. Tem a questão emocional, a questão da ingratidão. Então está na vontade de cada um
e no interesse também, né? Então, já encerrando a nossa palestra, obrigado, Sr. Antônio. Vamos elevar o nosso pensamento, fazendo essa reflexão dentro de nós, como que está a nossa vida, como que estão as nossas escolhas. Mestre Jesus, o Senhor que é conhecedor de cada alma nesse planeta, que sabe das necessidades, que sabe das virtudes, auxilia-nos, Mestre Jesus, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa vontade, com a nossa necessidade. Que a Tua luz possa nos alcançar, nos envolvendo, afastando de nós tudo aquilo que não nos faz crescer, permitindo assim que os bons espíritos, as boas mensagens cheguem aos nossos ouvidos, dando-nos a condição de melhorar internamente, de olhar para os nossos irmãos com mais amor, com mais paciência e compaixão. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.